Aí, boa noite. Nós já estamos ao vivo e é um prazer imenso receber você aqui, Jacob. A rede Urgências na Educação, ela é uma rede formada por professores, por estudantes, por graduandos, e eu fico muito feliz com a tua presença aqui, porque você é um homem de superação. Então, a ideia é que a gente tenha a possibilidade de conversar um pouco e você mostrar o seu trabalho, as suas lutas, as suas possibilidades, né? E nos inspirar mais, né? Porque quem conhece você já sabe que você é uma inspiração, mas quem não te conhece vai ficar conhecendo agora toda a tua luta, toda a tua trajetória e sobretudo, né, a tua carreira, a tua trajetória acadêmica. Então, é um prazer imenso para todos nós da rede que você esteja aqui conosco, e eu já agradeço, né, porque você é o primeiro participante de 2021. Muitíssimo obrigado, Jacob. Muito boa noite, Maria Cristina. O prazer é todo meu, eu é que agradeço o convite, e é um privilégio para mim inaugurar essa live, falar com professores, falar para todo mundo sobre educação, que é uma paixão que eu tenho, falar sobre educação, né? Muito obrigado mesmo. E ainda mais nesse momento que a gente está passando em pandemia, né? Todos nós dentro da tecnologia, que falando em tecnologia, inclusive, eu quero agradecer o meu amigo Matheus Marte, né, que está me dando um apoio técnico aqui para ser possível de me conectar, né, para deixar o cenário bonito, para que eu consiga falar com vocês, não só palavras, mas também a estética, né? Inclusive, eu deixo aqui a divulgação, quem quiser os trabalhos dele, como marketing digital e etc. É só depois falarem com a professora Maria Cristina, que nós vamos passar o contato dele. Obrigado, professora Maria Cristina, pelo convite, novamente. Eu me sinto muito honrado e privilegiado em conversar sobre esse assunto que eu tanto amo. Nós é que agradecemos, Jacob. Você é uma pessoa, o seu nome já diz, né? Você é um vencedor, né? Por toda a tua trajetória, por toda a tua luta, nós temos muita honra em recebê-lo aqui. O Jacob ele é um migrante, é negro, ele é formado em educação física, administração e mestre, recentemente adquiriu o título de mestre em bioética. Então, a trajetória dele é maravilhosa e eu queria que você começasse contando um pouco, né, dessa tua luta. Desde do momento que você chega no Brasil e a tua trajetória acadêmica e a tua trajetória artística, né? Porque você tem aí um componente especialíssimo na sua vida, que além da trajetória acadêmica é a trajetória artística, tanto na dança quanto no canto. Você tem muito para nos contar e eu gostaria muito de ouvi-lo e eu tenho certeza que nós da rede ficaríamos muito honrados com a sua participação aqui e com a sua trajetória. Obrigado pela voz. Então, como a professora Maria Cristina já falou, eu vim lá da África, no país de Angola. Eu vim com 11 anos de idade aqui no Brasil. Veio eu e mais 24 pessoas, né? Todas elas cegas, né? Todos nós éramos cegos e de estados, né? Lá em Angola nós falamos províncias, de províncias diferentes. E esse projeto começou com o ex-presidente de Angola, que o objetivo era levar pessoas cegas para fora do país, se capacitarem, estudarem e depois regressarem
para ensinarem as pessoas que estavam naquele país, né? Então, quando nós viemos aqui, em 24 pessoas, a gente se conheceu no avião. Nós não nos conhecíamos lá em Angola, nos conhecemos no avião. A cada um de nós pensava que era o único cego de Angola, porque em Angola, como estava passando por uma guerra civil, há mais de 30 anos, e aí todos os deficientes, não só cegos, mas todos os deficientes ficavam dentro de casa, né? Mas o deficiente visual era pior ainda. E aí então, nessa recruta para vir aqui no Brasil, nós encontramos uma paz aqui, e a princípio nos hospedamos lá em Minas Gerais. Em Minas Gerais nós não nos adaptamos, né? O dono da associação era preconceituoso, também era racista, ele castigava as meninas, lá era muito ruim, e o interno de lá denunciou, e o consulado, na época, ficou sabendo e nos trouxe para cá, para Curitiba, Paraná, no Instituto Paranaense de Cegos. Eu tinha 11 anos, os meus amigos também eram pequenos, e alguns voltaram, porque eles acharam que aqui também seriam maltratados, né? E aí ficamos em 17, onde 11 ficaram aqui no Paraná e 6 seguiram para Santa Catarina. E aí aqui nós nos alfabetizamos, nos reabilitamos, começamos a aprender a ler o braille, a andar de orientação e mobilidade, que é a bengala, né? Aprendemos um monte de coisa dentro dessas coisas, instrumentos musicais. E no meio de tudo isso acontecia a música, né? Então a música ela sempre nos acompanhou. Como Angola estava passando por uma guerra civil, as pessoas sofriam muito. A música e a dança ela servia como um alimento da alma, né? Quando não tinha alimento, quando queria fugir, quando um familiar morria, e a gente cantava e dançava. E ao vir aqui no Brasil, em Curitiba, a saudade era muito grande da África, dos pais. E aí, então, um dia nos convidaram para fazermos um churrasco brasileiro, né? Foi muito legal numa chácara. E aí as meninas se afastaram de todo mundo e começaram a cantar. E nós ouvimos elas cantando e fomos colocando as vozes, né? Compondo o acorde musical conforme é na África. E aí as pessoas que estavam lá nos cuidando falaram: nossa, vocês cantam muito bem, deveriam formar um coral, etc. E formamos um coral, só que também não poderíamos deixar de estudar. Então nós nos apresentávamos pelo Brasil e também teríamos que continuar a estudar, porque esse era o propósito. Só um parênteses, professora Maria Cristina, se você quiser me interromper, pode me interromper, porque eu sou um falastrão. Não, pode continuar, está ótimo. Eu acho que todo mundo precisa saber um pouco da tua história, até porque você, de fato, como eu falei na chamada, você é uma inspiração para todos nós, né? Pensar em você e conhecer um pouco você nos faz pensar que todos nós podemos nos superar. Né? Se você consegue se superar, você é um estímulo para que nós todos consigamos também ter essa superação. Então, por favor, continue falando, que está maravilhoso. Obrigado. Que bom. É bom, muito, muito bom ouvir isso, que dá para todo mundo se superar. Então, no meio de tudo isso, nós cantando, e continuávamos também a estudar, porque não poderíamos parar de estudar. Por um lado, o consulado exigia relatório, faltas,
notas. Então, teríamos que apresentar isso porque ele mandava lá para o presidente de Angola. E, por outro lado, o Brasil já não queria mais parar de nos ouvir a cantar e a dançar. Então, também teríamos que cumprir isso. Então, aí resolvemos fazer as duas coisas, estudar e também cantar e dançar. Então, fomos nos alfabetizando, nos reabilitando, aprendendo instrumentos, fazendo um pouco de tudo. E aí chegou uma altura que o governo de Angola, que nos cuidava aqui, quis nos levar para Angola de volta. E aí a gente não havia terminado o ensino médio, né? E aí a gente lutou, falou, não, nós queremos terminar o ensino médio, né? E aí a gente vai voltar. E daí o povo curitibano, o governador na época, isso em 2009 ainda, nos ajudou para que nós terminássemos o ensino médio, e terminamos o ensino médio e ingressamos nas faculdades. Então, quando estávamos prestes a terminar as faculdades, o governo novamente quis interromper, porque estava tendo uma eleição lá em Angola. E aí, por uma campanha política, quis nos levar. Falamos, nossa, governo, agora que falta apenas um ano, vocês interrompem nossos estudos, então deixa nós terminarmos, depois você nos leva. Não, vocês têm que voltar. E aí falamos, não temos que voltar. Vocês garantem os estudos lá? Não garantimos. Vocês garantem a moradia? Não garantimos, porque vocês são autossuficientes para vocês se reinventarem lá. Nós falamos, mas como? Se você não garante estudo, não garante a moradia, e na época também não tínhamos os contatos dos nossos familiares, como que vocês querem que nós voltemos lá para Angola? E daí eles não quiseram saber e pedimos ajuda ao povo brasileiro. E o povo brasileiro achou pertinente e bonito, porque nós queríamos estudar, e o caso acabou parando lá no Luciano Huck, né? Paramos lá no Luciano Huck, e graças a Deus todas as faculdades nos concederam bolsas de estudo, onde nós estávamos vinculados. Eu estava vinculado na Unibrasil, onde eu fiz educação física. Os meus amigos estavam vinculados na Uninter, onde alguns terminaram direito, comunicação, jornalismo e diversos cursos. E aí a princípio, a psicóloga que fazia o nosso perfil queria que eu fizesse psicologia, mas eu sempre gostei de dança, gostei sempre de corpo, né? E aí eu optei por educação física. Mas a psicóloga ela não queria por maldade, porque ela achava que eu, aderindo à educação física, eu poderia sofrer na questão de empregabilidade, etc. Né? E por muitas vezes eu quase dei razão a ela, porque foi uma batalha muito difícil. E daí eu escolhi educação física, bati o pé, eu disse que queria educação física. Então eu fui o primeiro deficiente visual a fazer educação física em faculdade particular aqui no Paraná. Foi algo inédito nas faculdades daqui do Paraná, os deficientes visuais tentavam, mas como é um curso que é bem visual, os deficientes visuais não conseguiam terminar. Olha só que coisa maravilhosa, né? Isso chega a me arrepiar, né? Porque é um desejo, né, no seu coração, é uma ordem para a vida, né, para você. Nossa, você falou tudo. Um desejo no coração é uma ordem para a vida, é verdade.
E sempre foi assim. Eu sempre tive esse desejo, nossa, mas eu quero ser professor de educação física, né? Não importa quanto tempo que eu vou demorar, mas eu quero ser. Aqui no Brasil, tinha já o primeiro deficiente visual a ser formado em educação física, que era o professor Mário Sérgio. Desde então, ninguém mais conseguia se formar. Ele se formou em faculdade pública e eu segui em faculdade particular. Mas quando eu terminei, a psicóloga que estava fazendo o meu perfil, que fazia meu perfil, ela realmente estava certa, porque era difícil encontrar emprego dentro disso que eu queria. Mas eu estava nem aí, porque eu falei, já que não querem me empregar um dia, eu vou criar a minha escola, vou criar a minha academia, e eu mesmo vou exercer aquilo que a Mãe Natureza me deu como ofício, aquilo que eu sei fazer, que é dançar, que é ensinar, né, levar educação para as pessoas, porque até mesmo o meu pai era professor, né? Então ele foi na guerra, e ele foi recrutado para a guerra, nunca mais nos vimos. Eu estava na barriga da minha mãe quando ele foi recrutado. Quando eu nasci, eu ouvia falar dele, que ele era um bom professor, que o meu pai era legal, ele gostava de ensinar, e acabei pegando esse espírito do meu pai. Eu nunca conheci o meu pai, mas eu sinto que eu conheço ele de alguma maneira, porque de Você tanto a está minha me deixando emocionada. Você está me deixando muito emocionada com a tua história, né? Eu sinto uma grandeza imensa em você, né? Porque todas as coisas que você fala tem sempre uma mensagem muito positiva, né, Jacob? E isso é muito importante. Por isso eu já fazia um tempo que eu queria que você viesse falar aqui para nós da rede, né? Porque depois da educação física, você foi fazer ainda uma especialização em administração, não é isso? Sim, depois da educação física, fiz uma especialização em atividade física para a população especial. Nossa, Porque daí, depois que eu criei educação, que eu terminei educação física, estava bem difícil para ser empregado na minha área. E aí eu fiz uma parceria com uma parceira, com uma colega, Pamela Chiroma, e criamos o projeto Dançar Sem Ver, que é voluntariado, né? Mas eu estava dando o meu ofício de ensinar, né? Então isso me alimentava a alma. Na época eu estava trabalhando como auxiliar administrativo, né? Lá na Uninter, mas eu também dava aula para os idosos, e aos sábados eu dava aula de dança voluntariado para os deficientes visuais, porque existia uma carência de ensinar danças para as pessoas cegas aqui no Paraná, não existia. E aí a gente conseguiu implementar isso no Paraná. Hoje, a maioria dos cegos já sabe dançar. Isso me deixa feliz, porque tudo que eu queria, que eles soubessem qualquer passo de dança e fizesse parte da cultura, né? Que se sentisse pertencente. E aí nossa, fiz atividade física para a população especial, para grupos especiais, e isso me ajudou na época na Uninter, e fui trabalhar com idosos, porque eu havia feito também voluntariado no Recanto de Tarumã, que eu gostava de ouvir a história deles, né, que eles eram abandonados, que é algo que me deixou muito, muito impressionado, que lá na África a gente tem um lema que quando a mãe fica velha, ou o pai, ele é nosso Deus aqui na Terra, então nunca pode levá-lo no asilo. Então na África não existem asilos, você tem olha, que cuidar do teu pai, da tua mãe, até ele se despedir dessa terra. E quando eu ia naquele recanto do Tarumã, o lar dos idosos, eu ficava impressionado e eu chorava junto, né? E
atividade física para a população especial me ajudou muito, que eu dava alongamentos para eles, fazia um pouco de massagem para eles. Então, isso me ajudou muito. E aí incluía todos, né? Cadeirantes, deficientes visuais, vários, né? A professora Várias, A várias professora Márcia Machado, ela não está conosco aqui na live, porque ela teve um problema na internet, mas ela está aqui com a gente no chat. E ela diz que nós somos dois queridos e que ela tem muito orgulho de fazer parte dessa conexão fantástica. Nós também, né, Jacob? Claro, aliás, a Márcia Machado Maru, o apelido dela, ela é que nos conectou, né? Fazia tempo que eu queria falar com a professora Maria Cristina, mas eu só ouvia falar pela Márcia, né? Sempre não dava certo de nos encontrarmos. Obrigado, Márcia. Tenho muito a te agradecer. Eu também tenho muito a agradecer. É uma amiga do coração e é uma guerreira também, junto com a gente, ela faz as coisas acontecerem, né? Então a gente fica muito grato, né? Inclusive, a Márcia ela trabalhou conosco no coral por muito tempo, né? Vivemos muitas coisas muito boas no coral. Ela foi a coordenadora do coral por muito tempo, a produtora. Que ótimo, né? E você depois desse curso que você ofertava para vários tipos de deficiência, não era só para cegos. Não, Era, não era só para cego, eu ofertava para ajudar mesmo as pessoas com vulnerabilidade, né? Aquelas pessoas que são desfavorecidas de alguma maneira, né? Porque muitas das vezes o exercício de ensino, a educação, ela ficou muito de elite, elitizada, né? Então, aquelas pessoas que não têm muita, entre aspas, não têm condições, acabam se tornando vulneráveis quanto a essa questão. Então, a ideia era democratizar, né? Dar acesso a todas essas pessoas, não importa, né? Ser cego, ser cadeirante, ser idoso, mas todos são pertencentes a uma sociedade, né? Todos fazem parte dessa família humana. E aí, hoje, eu fui fazer administração e finanças, né? Administração e finanças foi quando eu depois, quando eu me formei em educação física e terminei a especialização em educação física, e depois de 15 anos, eu encontrei o contato da minha família, que ela estava sumida. Eu achava que a minha mãe já estava morta. Não bastasse só ser o pai, mas agora toda a família, a mãe, o pai, os irmãos, e eu me sentia vazio, né? E aí a importância de uma família, né? A gente se sente abandonado de alguma maneira. E aí, então, eu queria ir para a África para procurar a minha família, né? Eu queria mostrar esse diploma para ela, porque ela era a única pessoa que só existia, né? E eu queria mostrar para ela que consegui ser professor conforme o meu pai desejava. Nossa, que lindo. E eu procurei o contato dela, não encontrava, e uma associação lá de Angola, eu liguei para lá e eles me ajudaram a procurar família e obtive o contato deles em 2016. E aí eu e uma amiga acabamos indo lá na África. Ela foi lá comigo, me acompanhando, e foi chocante. Na época estava trabalhando na Uninter, tive que sair para comprar uma casa para minha mãe, né? Porque todo imigrante, quando vai fora do país, sempre quer dar uma casa para sua mãe. Todo imigrante sonha em dar uma casa para sua mãe, sonha em uma qualidade de vida melhor. E comigo não era diferente, queria dar uma casa para minha mãe. Mas a situação era tão vulnerável que
que a minha mãe estava dormindo na igreja e estendia uma toalha na igreja e, em troca, ela limpava a igreja. E não tinha o que comer, não tinha nada, não tinha calçado, não tinha nada, nada, nada. E, e aí eu loquei uma casa por 6 meses para ela, né? Não foi possível comprar. E aí eu estabeleci a luz elétrica, né? Aqui no Brasil, pelo menos aqui em Curitiba, já estive no Nordeste, né? Tá meio complicado, mas aqui em Curitiba todo mundo tem luz elétrica em casa. E, e lá em Angola ter luz elétrica é luxo. É uma pessoa rica que tem luz elétrica. Uma geladeira também. E eu quis proporcionar isso para minha cama, para minha mãe. A minha mãe nunca teve um fogão na vida. Eu quis dar um fogão para ela, né? E aí eu comprei fogão, geladeira, arca, que aqui chamam de freezer. E aquela situação daquela miséria, depois de muito tempo eu ter voltado lá em Angola, a guerra havia terminado em 2002, mas a guerra de miséria, a guerra da fome, a guerra do saneamento básico ainda assola o país até agora. E aí eu vi muito chocado, tive que frequentar psicólogo e me abati muito. E aí eu fiz uma especialização em administração e finanças, porque, conforme eu falei no começo, queria criar uma academia, né, uma escola de dança, depois, futuramente, ser uma faculdade que ofertasse curso para todas as pessoas. Esse é o sonho, esse é o rumo onde eu irei chegar. E daí, então, eu fiz administração e finanças. Mas precisaria de algo mais para eu me tornar professor universitário, que é algo que eu queria, era ser professor universitário. Então, um dia eu estava indo para a PUC conversar com meus amigos da educação física. Eu conheço quase todos os professores aí de Curitiba, a maioria de grandes faculdades, né? E um dia desse eu resolvi ir lá visitar. E eu estava conversando com uma secretária, eu falei, meu sonho é fazer mestrado, porque eu quero ser professor universitário, eu já fiz especialização. E eu comecei a falar, e ao meu lado tinha um senhor ouvindo toda a conversa. E quando eu terminei a conversa, ele falou, eu estava ouvindo você falar, e me chamou a atenção que você tem sonho de fazer mestrado. E você já ouviu a falar de bioética? Eu falei, bioética? O que é isso? Isso é de comer? Ele deu risada igual a gente está dando risada aqui. Daí ele falou, não, é um curso. Daí ele me explicou que é um curso que começou nos Estados Unidos, na área clínica, biomédica, né? Mas ela foi se expandindo, mas agora tem vários subcampos, várias escolas. E ele, na época, me apresentou para o coordenador do programa. E o coordenador, muito, muito sedutor, muito simpático, o curso, e me explicava como que o curso era, e me falou da bioética da proteção. Eu falei, nossa, eu fiquei tão encantado, apaixonado, porque a bioética da proteção, ela visava cuidar do ser vivo, desfavorecido, do descuidado. E aí eu pensava, e eu falei, nossa, aqui é o meu lugar. E ele me falou, você quer fazer uma disciplina isolada para você ver se você vai gostar? Eu falei que sim, mas mesmo eu não sabendo o que era direito, mas eu falei que sim. E é isso que eu falo, professora Maria Cristina, para as pessoas, que às vezes na vida nós temos que falar sim para a vida, temos que estar de braços abertos, nem que depois a gente fale não, mas porque senão a gente fecha as portas, né? Então, tudo isso deixa a gente muito emocionada, né? Porque é uma história assim
de vida, de trajetória de vida muito importante, né? E você, para mim, é uma pessoa que me inspira, né? Porque quando eu ouço você, eu tenho mais certeza que, com todas as dificuldades que você encontra, eu assisti a defesa da sua dissertação de mestrado, e vi que ainda existem muitas barreiras a serem resolvidas pelas instituições de ensino superior no atendimento. Nós temos uma outra colega aqui da rede que está falando da questão, ela está desenvolvendo o mestrado dela na questão de cotas, cotas para negros, cotas para pobres, e essa é uma política importante e que ainda há uma dificuldade muito grande de entender essa questão, né? Porque o universo dos deficientes é muito particular. É só quem tem uma deficiência que consegue saber como é ser deficiente, né? E você relata a dificuldade, por exemplo, que você tinha de chegar até a PUC e saber onde é que era a sala de aula, né? A dificuldade que você tinha para ler o volume de material que é indicado nos programas de pós-graduação, né? Então, eu queria que você falasse um pouco disso, até porque a gente tem muito professor aqui, né? Você escreveu uma dissertação de mestrado. Sim. Então, eu me pergunto sempre, né? Tem muitos professores, principalmente na educação básica, tem muita dificuldade de escrever a sua própria história, ser professor pesquisador da sua própria prática, não é, Jacob? E você, eu acho que você tem esse poder de alertar as pessoas que o desejo é o que nos move, né? E o primeiro texto pode não ser o mais bem feito, o melhor, né? Mas eu acho que é por aí que a gente começa, né? Quando a gente consegue fazer o exercício que você fez, e você me contava, né, que você ama ler, né? E a leitura é para você um bálsamo, né, que te coloca adiante das situações que você enfrenta na vida. Então, eu queria que você falasse um pouco dessas dificuldades e da possibilidade que você tem e como é que você faz essas leituras, não é? Porque eu acho que isso e além de escrever, de ler, você escreve. Isso é fundamental, né? Porque nós conversávamos esses dias. Não há possibilidade de escrever quando as pessoas não leem, não é verdade? Verdade. Isso é muito importante, professora. Muito importante nós abordarmos esta questão, porque uma das coisas que eu gosto de fazer, né, conforme a professora falou, é ler. Ler me relaxa, ler me cura. Se deixar, eu paro de fazer tudo só para ficar lendo. E para nós é pior essa sede, não sei se é pior, se que cabe essa palavra, porque nós, particularmente, eu e os meus colegas que vieram comigo, não tivemos tanto acesso de informação nem de livros quanto aqui vocês tiveram e têm, né? E quando nós nos deparamos com livros, a gente fica com essa sede de ler, né? Porque é algo que nós não temos. E na dissertação, no mestrado, isso se intensificou, porque para fazer uma pesquisa, a leitura ela é intensa, né? Então ela multiplica. Então eu com certeza eu acabei melhorando e a minha leitura ela funciona através de softwares. Então através do computador. O computador, a gente instala o NVDA ou 2Vox, e aí ele traduz tudo que está na tela. E aquelas leituras em PDF, em coluna, eu tenho problema de ler eles. Então, normalmente, não tem que ter colunas. E aí eu contei com a ajuda da Márcia, ajuda da orientadora,
de alguns professores para que pudessem fazer as leituras, os PDFs em forma de normal, para não estar em coluna, né? E eu tive que procurar muito auxílio de fora, porque se contasse só com a universidade não iria suprir, talvez eu não conseguiria terminar, porque a inclusão, por inclusão, ela existe mais na teoria, mas na prática ela é um pouco complexa, ela é difícil de estar. Então, mesmo dentro da PUC, para eu me locomover, eu me perdia, porque é um campo muito grande a PUC, né? E é engraçado, porque mesmo dentro da bioética, nós discutíamos que tem os 4 princípios biomédicos, né, que é a autonomia, não maleficência, benevolência e justiça. E eu não tinha autonomia. E eu não tinha autonomia. E automaticamente isso já me proporcionava maleficência. Então, já os conflitos, os dilemas bioéticos já surgiram ali na minha entrada na bioética, né, que era um dilema moral que teríamos que resolver. Mas aí, com o tempo, conseguimos ajustar a linha tátil lá, né? Em 2018 colocaram a linha tátil. Você vê, a PUC é uma faculdade que está a tempo, então só em 2018 que colocaram a linha tátil. Depois começamos a implementar algumas questões, mesmo para a colheita dos materiais, para eu estudar o DOC, não tem que ser em imagem, porque daí o meu software não conseguia ler, e até explicar isso. Então, aí o Centro de Inclusão também era a primeira vez que pegava um mestrando deficiente visual, e agora já tem, agora já entrou mais um lá, se não me engano, na sala na informática, né? Que eu fico muito feliz esse ingresso das pessoas com múltiplas deficiências entrarem nas universidades. Mas, conforme a professora Maria Cristina falava, as ações afirmativas, elas são muito importantes, mas não para favorecer um ou outro, mas sim para ajustar, para fazer uma política de equidade, de justiça, para que nós consigamos a ter uma sociedade um pouco mais justa, né? Um pouco mais humana. Então, se não fossem essas políticas afirmativas, talvez eu não estaria aqui falando com vocês, né? Porque eu sou negro, né? Eu sou deficiente visual, eu vim lá da África, então jamais conseguiria fazer um mestrado, porque o mestrado é apenas 1% de pessoas aqui no Brasil que fazem. Então, se não fossem essas políticas públicas agindo, eu não conseguiria falar aqui com vocês e eu não conseguiria mostrar a potencialidade humana. E, por fim, isso significa que nós não precisamos de favores de ninguém, só precisamos com que as políticas públicas funcionem, né? Que tenhamos equidade, que tenhamos relações, que a gente tem que lutar com que os direitos humanos funcionem, com que as ações afirmativas funcionem, para que cada ser humano consiga desenvolver a sua humanidade, né? Que é isso que a mãe natureza, e que é isso que a gente nasce, para a gente ajudar a sociedade a se desenvolver fisicamente, intelectualmente, para ter uma sociedade mais humana e mais justa. Certamente. Uma das questões que eu ouvi da banca, né, da sua, no dia da sua defesa, foi as professoras falando que elas ensinaram menos você do que você ensinou a elas, não é?
E eu acho que essa é uma fala que me representa muito, porque eu sempre digo para as pessoas com quem eu interajo que, de modo geral, sempre que eu vou fazer um trabalho, que eu vou dar um curso, que eu estou sempre aberto para a experiência das pessoas, porque eu considero muito a questão da vida, da onde a vida de cada um se passa, né? Sim, Porque a questão da espacialidade, para mim, ela é muito importante, sabe, Jacob? sim, Porque sou geógrafa e na geografia o espaço-corpo ele é o espaço primordial de cada um de nós. sim, E é a partir do corpo que a gente se desloca, que a gente sente, que a gente tem olfato, tato, né? E aí a gente está no mundo, né? sim, é E verdade. essa perspectiva socioespacial e espacial, fundamentalmente, para o deficiente, ela é fundamental, porque é a forma com que ele se desloca, é a forma com que ele vive. Você nos disse esses dias, eu vou querer que você empreste meus olhos, né? Outros emprestem os meus ouvidos, outros emprestem as suas pernas. Então, é muito importante a gente compreender que essa relação espacial, ela é fundamental, porque quando a gente conversa com as pessoas, cada um é de um lugar, cada um tem uma experiência, cada um tem uma forma de compreender a vida, não é? E para o deficiente visual, isso é muito fundamental, para que ele possa chegar aos lugares, para que ele possa conhecer, desvendar as fronteiras, né, que acabam cercando. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, né, porque você é uma pessoa que ensina, né, pela sua vivência, pela sua história de vida, mas não só pelo seu conhecimento, pela sua trajetória. Como é que você vê essa questão de você ensinar os professores a tua experiência de acolhimento dentro da PUC, como é que isso ajudou a ensinar os professores a inúmeras questões que eles não tinham essa visibilidade que passaram a ter? Sim. Uma boa pergunta, professora, uma boa pergunta. É, sabemos que as perguntas são bem mais importantes, talvez, que as próprias respostas, né? Mas foi basicamente uma relação muito boa com os professores, né? Porque elas e eles estiveram abertos para me receber e para aprender, né? Então, essa pedagogia de uma aprendizagem, de um aprendizado mútuo, ela é muito gostosa, porque quando o professor se coloca, eu sou o detentor do todo o conhecimento e pronto, né? E aí você exclui automaticamente o outro, exclui aquele lá, o diferente que não está, que não consegue, por exemplo, assistir a tua aula visualmente, né? Ou que não consegue assistir a tua aula auditivamente, né? Ou que não consegue assistir a tua aula por tato. Então, um bom professor é aquele que se envolve realmente, conforme a professora falou, com os sentidos. Então, essa relação que os professores tiveram comigo foi uma relação de sentidos. Eles se envolveram bastante. Claro, se eles não se envolvessem, eu não conseguiria passar para eles, né? Como que poderiam me ajudar. Então, foi uma relação de humildade, né? Quando eles chegavam para mim, como posso te ajudar a te ensinar? Me ensine para eu te ensinar. Né? E eu achava isso muito bonito, né? Essa pedagogia de um ensinamento mútuo é uma relação apaixonante, né?
Maravilha! Eu fico bem feliz, porque essa é uma relação que a gente tem buscado nesse grupo Urgências da Educação. A gente precisa ir ampliando essa rede, especialmente nesse momento em que os professores estão muito abandonados, né? E estão com uma pressão e estão sendo muito desqualificados nacionalmente. Então, a tua presença aqui ela é sensacional, porque no momento que eu soube de você, pela Márcia, eu sempre admirei muito o seu trabalho. O trabalho da Márcia sempre foi para mim muito essencial. Quando ela contava do coral, eu ficava muito emocionada e achava extraordinário essa possibilidade, né? Porque você tem tudo contra, e de repente você consegue fazer com que a vida seja a seu favor, né? Porque você tem uma forma de ver a vida que é muito especial, né, Jacob? É uma forma de acolher as pessoas, além de ser acolhido, acolher também. E esse teu acolhimento, me parece que você consegue fazer esse acolhimento porque você foi, durante toda a tua trajetória, acolhido por muitas pessoas, por muitas instituições, e eu tenho um pouco disso na vida, né? Eu queria ler algumas questões que colocaram aqui no chat para você, para a gente poder dialogar, né? Tem uma pergunta em relação à questão do preconceito, né? Eu já acho aqui, porque tem muita mensagem bacana aqui. Isso é bom. Tem muita mensagem maravilhosa que eu queria mostrar para você, né? E para que todos pudessem entender um pouquinho, né? Então, desde o começo, as pessoas estão dizendo que estão muito emocionadas, que a história de vida, né? A sua história de vida, e que são muitos aprendizados. E aí, outros dizendo que é uma inspiração. A professora Ana Cristina está dizendo que você é uma inspiração, que a sua história de vida é uma inspiração. O Matheus, ele diz que essa é uma questão importantíssima, porque está interligando a tua trajetória, interliga várias áreas do conhecimento, e com todos os seus sonhos e experiência. Muito incrível, ele diz. A Mônica, ela diz que quem tem um sonho tem que ir à luta. É bom quando encontramos pessoas que nos ajudam. Pena que nem todo mundo tem essa oportunidade. E é verdade, né? A Ana Cláudia também diz, né? Por mais Jacobs em nós, né? Que é preciso ter mais Jacobs Caxinga entre nós, né? Em nós, dentro de nós, né? Eu concordo. Professora, que eu digo que a questão da oportunidade, né? Por isso que temos que lutar fortemente para que as políticas públicas não se destruam, né? Porque nós só temos a oportunidade quando existem políticas públicas funcionando, né? Daí sim vai depender do querer das pessoas, mas quando não existem políticas públicas funcionando, aí, sinceramente, as oportunidades se esvaem. Então, às vezes uma pessoa tenta, e não é por uma questão de preguiça, às vezes é que aquele lugar tolhe, impede a sua humanidade, né? Conforme a professora falou hoje, que aqui no Brasil, assim como também no meu país, Angola, os professores são desmotivados, né? Não têm incentivo para serem professores. Então, por mais que às vezes eles queiram ser professores, acabam sendo impedidos pela questão das políticas públicas. Então, é uma questão importante nós deixarmos isso, que seria mesmo realmente muito bom que as políticas públicas funcionassem para que nós não dependêssemos apenas de sorte, né? Exatamente. O Armando, que também é angolano, e é meu marido, ele colocou aqui no chat, a sua força, Jacob, é um orgulho
para qualquer angolano. Meus parabéns. Que tua perseverança inspire muita gente. Toda felicidade para ti e todos aqueles que lutam como você. Então, é um agradecimento, né? Se reconhecendo enquanto angolano, isso é muito bacana. É Aí verdade. a Soraya, ela pergunta, Jacó, a maior dificuldade que você deparou foi pela deficiente, por ser de outro país, ou por ser negro, por ter uma condição de racismo? Nossa, que pergunta difícil e boa, hein? Muito, né? Ô, Soraya, abraço, muito obrigado pela pergunta. Eu tive dificuldade nos três, porque eu sou o kit completo. Eu sou negro e também sou estrangeiro, né? Então, as coisas não são fáceis para o estrangeiro. Um estrangeiro, ele nunca ele não é de casa, né? É a mesma coisa, você receber uma pessoa, ele nunca é de casa, ele sempre sobra. Primeiro meus filhos, depois meus primos, meus sobrinhos, depois é que eu vou doar para menino de rua, né? Então, o estrangeiro é menino de rua. Então, foi bem difícil por conta disso, que por muito tempo na vida, até mesmo na questão da empregabilidade entre eu e um brasileiro, às vezes prefeririam um brasileiro, por mais que eu qualificado fosse, né? Enfim, na questão do racismo, ela acontece sim no Brasil, e o Brasil, aqui no Brasil, tem aquele racismo velado, né? Aquele racismo escondido, né? Que é pior. Mas tudo isso dá para se trabalhar na educação. É importante que nós sejamos cientes que todas essas questões existem para podermos resolver e encararmos, né? De peito aberto. A questão da deficiência também, né? Ainda mais a deficiência visual, ela é a mais subjugada, ela é a mais ela é subestimada, porque por mais que eu seja o que eu queira ser, ainda ainda é uma deficiência infantilizada, né? Que é a famosa o capacitismo. Então, as pessoas ainda têm muito desconhecimento sobre a cegueira. Até mesmo a questão literária, ela fortalece essa ideia de que o deficiente visual, ora ele não sente desejo, né? Ora ele sente desejo demais. Então, isso tem o exemplo do Édipo, né? O Édipo cegou porque casou com a sua mãe, a Jocasta, e aquele mito grego. E aí, quando ele descobriu que a Jocasta era sua mãe, se cegou para nunca mais sentir o desejo, né? E aí, então, significa que deficiente visual não sente desejo. Então, há vários exemplos que eu poderia deixar aqui, até mesmo na indústria de cinema, o ensaio sobre a cegueira. José Saramago havia escrito o ensaio da cegueira com outra finalidade, né? Tanto que ele morre triste porque a indústria da cinema pervertiu a história, mas o ensaio da cegueira mostra que a casa do cego é suja, que ele é uma pessoa suja, enfim, né? Então, tudo isso acaba fortalecendo a sociedade para que aumente o preconceito, mas o preconceito inconsciente. Então, não é fácil lutar com essas três coisas, esses três kits completos, né? Porque a questão de ser negro aqui no Brasil, ele é recente. O Brasil foi um dos últimos países a liberar a escravidão, né? Então, ainda isso ainda é muito presente, né? Ainda existem as consequências disso. Então, não tem como nós acharmos que não existe.
apesar de eu achar que o Brasil é um lugar bom para se viver. Se tiver um líder bom, o Brasil é um lugar bom para se viver. Essa questão do líder bom, ela é importante, né, Jacob? É fundamental. Tem algumas questões aqui que a Ana coloca e o Matheus também. A Ana pede para que você fale um pouquinho mais sobre a bioética, que são conceitos importantes e que nem todo mundo conhece. Então, era bom você falar um pouquinho mais sobre isso. Legal. E o Luiz Mateus fala que é importantíssimo falar sobre o capacitismo, né? Que é uma coisa que também é um conceito que nós precisamos falar um pouco mais sobre ele, né? São duas questões aqui que o termo é um conceito, diz o Mateus, que a gente precisa falar um pouco mais sobre ele, né? Discutir um pouco mais. E a Joyce afirma, né? Por mais políticas públicas para se despertar muito mais Jacobs, né? Nossa, obrigado. E que bom que as pessoas, pelas palavras, estão gostando e estão interagindo, isso é muito importante, né? A bioética, então, ela começou nos Estados Unidos nos anos 70, né? Após daquela situação da Segunda Guerra e também a situação do nazismo. E aí houve um médico, bioquímico, que é o Van Potter, e ele queria uma ciência que ensinasse valores, né? Que além ele queria que a medicina, ela estava muito preocupada com a técnica, então teria que existir uma ciência que ensinasse valores, né? E aí ele começou a desenvolver a bioética. Mas esse nome também, lá na Alemanha, já um pastor dentro da igreja já também desenvolvia a bioética. Esse nome é bioética. Foi uma coincidência, porque Potter, nos Estados Unidos, falava que teria que existir, então, uma ciência que pudesse se chamar bioética, né? Conjunto de técnica com valores, né? E lá na Alemanha também um pastor dentro da igreja, ele cunhava também, bem antes do Potter, mas sem se conhecer, né? E cunharam o nome bioética. Depois, um conjunto de cientistas acabaram chegando à conclusão que fizeram a bioética e deixaram o Potter como o pai da bioética. E aí isso foi vindo, e aqui na América Latina foi chegando, e aqui começaram a desenvolver na América Latina a bioética social, porque os problemas que o Potter e os outros estavam discutindo eram os problemas deles, eram os problemas dos Estados Unidos, era a questão racial, era a questão do Nuremberg, era a questão do nazismo, enfim, mas aqui a América Latina sofria com as questões sociais, né? Eram muitas pessoas com vulnerabilidade, com essa questão do meio ambiente não sendo cuidado, né? Então, eles começaram a desenvolver várias escolas da bioética, que é a bioética América Latina, né? Bioética latina, social. E aí, dentro dessas bioéticas, tem a bioética personalista, que geralmente é uma bioética que é estudada na teologia, que fala mais da pessoa humana. Daí tem a bioética de proteção, que é a qual eu estudei, que essa trata dos vulneráveis, dos desfavorecidos, né? No seu lato sensu, no sentido amplo,
trata dos seres vivos desfavorecidos e no estrito senso do ser humano, né? E aí tem várias nuances de bioética que poderíamos fazer um dia uma live só para falar de bioética, mas em resumo, ela ensina valores e a técnica e a proteção com o ser humano, a proteção com o meio ambiente, a proteção com os animais, com a vida, isso, com a vida e também até mesmo com as paisagens, né? Então, bioética, em resumo, é para ter o conhecimento e mais valores, saber cuidar. Muito legal. Bioética é saber. Eu gosto muito da bioética, acho que tem vários autores que trabalham, como eu trabalho muito com a questão ambiental, socioambiental, tem muitos autores que trabalham com isso, com a discussão da bioética. A Joyce pergunta aqui, essa questão de, mesmo em lugares onde há recursos, uma vida confortável conseguiria obter a ética. Afinal, ficam inerentes às pessoas em situações de vulnerabilidade? Desculpa, não entendi a pergunta. Eu vou reformulá-la. Na verdade, ela está perguntando que, mesmo onde há recursos, uma vida confortável, né? Será que nós conseguimos obter a ética? Afinal, ficam inertes as pessoas em situações de vulnerabilidade, mesmo em lugares ambientalmente sustentáveis, digamos assim, que não há, né? Entendi. Entendeu? Entendi. Qual é o nome dela? A Joyce. Joyce, obrigado pela pergunta, Joyce, mas uma pergunta muito boa. Falarmos em ética, né? A gente pode pensar que a ética só é possível se todo mundo tiver uma qualidade de vida melhor, aquela coisa de boa vida, enfim, né? Mas não, mesmo em lugares confortáveis, onde as políticas públicas possam funcionar bem, ainda o exercício da ética ela pode ser deficiente, né? E nós, seres humanos, só nos fazemos seres humanos quando exercemos a ética. E a ética, ela só existe na interação. Eu só consigo ter a ética com o meu computador, com a professora Maria Cristina, se eu interagir com ela, se eu estar com ela, né? Se eu conseguir ouvir a professora Maria Cristina, eu cuidar da professora Maria Cristina, eu consigo ter a ética. Diríamos que a ética é como se não é uma etiqueta sem só querer comer de garfo e faca, né? Mas você tratar bem as coisas, não só as coisas, mas os humanos, os seres vivos, né? Então, ainda é muito longe chegarmos à ética, mesmo em países que são super desenvolvidos, onde os recursos são favoráveis, né? Ainda assim, a ética ela ainda precisa ser exercida, né? Ela precisa ser exercida, a ética, porque a ética ela se dá através do não cuidado, né? A ética significa o correto agir, né? De ethos, em grego. Então, o correto agir com o ser humano, com as coisas, às vezes, não um intelectual, enfim, às vezes não acaba exercendo esse correto agir na sua plenitude, né? A gente precisa treinar,
E tem que ser todo dia, todo dia. Porque se você não exercer a ética todo dia, uma hora acaba fedendo. É que nem o Karnal fala, é que nem banho. Se você não tomar banho todo dia, uma hora você vai feder sovaco, né? Verdade, Jacob. O Luiz Mateus diz lá, incrível pensar a bioética sobre essa perspectiva, porque conseguimos entender que a medicina por técnica, né, cuida tão somente de lesões, mas que o termo deficiência exige estudos transdisciplinar, social, filosófico, né? A, a, a Soraya, ela nos diz mais lives para ouvir. Vivenciamos muito hoje a falta de ética, né? Então, diz a Soraya também, né? E por isso precisamos mais discutir esses assuntos, né, Jacob? E sobre a questão do capacitismo que o Matheus coloca, acho que é bem importante. Muito importante, é verdade. Bem lembrado, professora. Bem lembrado. O capacitismo, geralmente, ele infantiliza ou desqualifica uma pessoa. Você se acha que você é superior, né? Então, por exemplo, você fala que ceguinho, senta aqui na mesinha, olha aqui, toma colherzinha, né? Às vezes a pessoa ela é adulta, né? E você acaba infantilizando ela de algum modo, você desqualifica. Não, você não se importa com o ser humano que ela é. Ela bastou possuir uma deficiência física, aí você acaba desqualificando ela. Então você acaba isso gera um capacitismo. Você está descapacitando ela, ou seja, você é bem mais capacitado que essa pessoa. É ótimo o teu exemplo, Jacob, porque eu vejo hoje uma questão muito séria em relação aos professores, né? Principalmente os professores das áreas humanas, né? Onde eles são muito desqualificados, né? A gente vê que a arte, a filosofia, as áreas de ciências humanas de modo geral, a sociologia, a geografia, são áreas que as pessoas desqualificam e muitos professores são chamados de professorzinhos, né, ou professorinha, né, há uma desqualificação dos professores de modo geral, né, mas as professoras, eu acho que ainda são mais desqualificadas, são mais essa perspectiva de desqualificar mais o trabalho da mulher, até porque a gente tem uma discussão de gênero na sociedade muito forte, muito séria, muito importante, né? Eu acho que você tem as colegas, eu gostaria muito de fazer uma live também com as colegas, eu esqueci o nome dela agora, você pode me ajudar? Nossa, tem a Isabela, que ela é formada em Direito. Seria muito legal, professora, você fazer mesmo uma live com elas, por elas serem mulheres também. Tenho muito a contar essa questão da mulher, mesmo africana, mesmo ela sendo uma mulher negra aqui no Brasil, mas não só ser negra, ser uma mulher cega, mas não só ser cega, ser só uma mulher, né? Sim. Conforme a professora falou, hoje, por mais que uma mulher pós-doutorada, né? Mas é mulher, né? Verdade. Então, essa desqualificação, ela precisa ser pensada, né? Até porque isso acaba afetando muito as professoras, sobretudo, que estão nas escolas, né? Porque há uma falta de respeito da sociedade, né? Em relação a essa questão
do gênero, né? E as lutas femininas são muito importantes na atualidade, né? E todas essas questões, elas estão diretamente relacionadas hoje muito fortalecidas e relacionadas por uma concepção de política, né? De política e de organização política, né? Então, eu queria, nós já estamos com 1h15 de live, né? Passa nem falei tudo ainda. Passa muito rápido, né? Mas aqui as pessoas estão achando maravilhosa a discussão, então muita gente falando sobre a questão da ética, da questão do capacitismo, a Soraya insiste que uma outra live discutindo a bioética, o capacitismo, a questão das mulheres. Vamos fazer. É muito importante, eu acho que a gente podia fazer... Até esse conceito do capacitismo poderia ser ampliado, né? Ampliado, porque não só para as pessoas com deficiência física, mas para o geral mesmo, né? Conforme nós abordamos aqui, o capacitismo ele é um conceito realmente amplo, né? Hoje as pessoas usam mais para as pessoas com deficiência física, mas na verdade ele é um conceito muito amplo. Ele é um conceito muito amplo. Ele é um conceito que realmente é a desqualificação humana. E isso precisamos discutir mais na perspectiva da ética, da bioética. Ficaria muito feliz se a gente retomasse de novo essa conversa. Verdade. Uma pergunta ainda aqui da Joyce, ela diz, eu acho complicado porque considero ética um sentimento. Como ensinar um sentimento? Acabamos apelando para a lei, punição de quem não respeita, em praticamente todos os campos de exclusão. É necessário luta, briga, até conseguir uma lei para que haja ética. A ética, na verdade, ela já está na educação, ela já é um dos temas transversais, né? Ela já precisa ser trabalhado, né? Enquanto a ética está muito ligada ao respeito, à diversidade, à inclusão, né? À equidade. Ética é uma palavra muito ampla, né? E ela vem sendo discutida ao longo do desenvolvimento da humanidade, né, Jacob? É verdade. Então, conforme a Joyce falou, a ética realmente ela vai se dar através dali, né? Dessa interação humana, né? Senão, a ética não é possível se fazer sem ter o outro, não é possível. Mas o pensamento da Joyce, às vezes eu fico me perguntando que talvez não precisasse, né? Brigar para que nos respeitássemos, não precisaria ter leis, né? Mas a questão moral, que também já é filosófica, né? Aquele que mora em nós, dentro, a questão moral, ela é muito única, né? Ela é muito da professora Maria Cristina, ele é muito da professora da Joyce, mas a ética talvez ela vem para trazer essa moral, né, que se transforma em lei e ética. Então, conforme a professora Maria Cristina falou, ela está em tudo, né, no respeito, nas leis, nas políticas públicas, e é preciso, e através dela, através das leis, a gente acaba fazendo uma sociedade um pouco mais organizada, né? Antigamente, todo mundo brigava para não usar cinto, né? Fizeram a lei e tal, e todo mundo acabou se conscientizando, né? Para começar a usar cinto. Mas precisaria, para brigar, para você usar cinto, para você não se machucar? Não precisaria. Não precisaria. É verdade. Tem uma questão também que eu acho que é muito interessante, porque quando a Joyce fala de lei, as leis muitas vezes são legais, mas não são morais, né? Legalmente ético, mas moralmente não ético, né? Perfeitamente.
Eu acho que é isso que a gente está presenciando um pouco hoje, né? Eu acho que é um momento muito ímpar que a gente está vivenciando. É um momento, além da pandemia, a gente tem mudanças muito sensíveis, né, de pensamento e que se afloraram. Esses pensamentos sempre existiram, obviamente, mas Sim. eles estão muito mais aflorados agora porque tem um reforço, né? Nessa forma de pensar. Não é à toa que tem aí a escola sem partido, a escola cívico-militar, todas essas questões, elas não vêm por acaso, elas não aparecem nesse governo por acaso. Isso é uma coisa que foram gestando há muito tempo, não é? Então, não é esse momento só, né? Ele eclode nesse momento por um representante aderir a essas lógicas. Então, isso é muito sério, não é? E certamente a gente vai precisar fazer mais lives, né? E o Luiz Mateus vai falar, inclusive, que o capacitismo tem a ver com machismo, com racismo, com a heterofobia, gordofobia, né? E todas essas questões, né? Todas essas questões sociais, né? Que chamam de minoridade, enfim, né? Tem tudo a ver, bem colocado, né? Inclusive, eu tenho uma opinião sobre isso, a questão dessas lutas todas, porque também há pessoas que se aproveitam dessas todas lutas para denigrir, né? Para desfazer todas essas lutas que são muito importantes, né? São muito importantes. Então, há muitas pessoas que se prevalecem disso que não entendem a seriedade e a ideia social que isso representa e acabam denigrindo a questão humana também, né? Isso é um pouco complicado, deixa um pouco chateado. Mas ser professor é isso, é pelo menos se indignar. Exatamente. Eu penso sempre que toda vez que eu ia assistir uma aula, mesmo quando eu era garota, era um tema que eu jamais me esquecia, era aqueles que mais me indignavam, enquanto jovem, enquanto criança. E como professora, eu acho que desenvolvi uma discussão sempre nesse sentido, fazendo com que as pessoas desenvolvessem ética, respeito, alteridade com o outro, né? E responsabilidade por suas práticas. Eu acho que entender que a função social do professor é aquilo que vai para além da sala de aula, para além da prova, né? Para além do resultado imediato, né? São reflexões que nos ajudam muito, né? A aprofundarmos os conhecimentos que nós vamos adquirindo ao longo da vida, né? Então, Jacob, eu quero agradecer muito, quero já combinar com você, com o seu colega, que eu esqueci o nome dele, que está aí com você agora, como é que é o nome dele? Está aqui o Mateus. O Mateus também, que está aí, e nós queremos o Mateus na nossa rede, a gente quer você e o Mateus no nosso grupo do WhatsApp. Eu acho que a gente tem muito para conversar, muito para compartilhar, e eu quero agradecer todas as pessoas que, eu acho que foi a live mais comentada, eu acho também que a gente está com saudade, porque a gente ficou um tempão sem produzir nenhum conhecimento, nenhum encontro, né? E na última reunião a gente teve uma baixa adesão, porque foi numa sexta-feira à noite. Então, eu queria muito, muito, muito que você e o seu colega participassem com a gente da rede. Ele deu ideias ótimas, né, para que a gente possa fazer o site, para que a gente possa fazer conteúdo dentro do site, né? Isso é maravilhoso. Então, a equação matemática é válida. O amigo do meu amigo é meu amigo também. Eu fico muito feliz, né, que a gente esteja aqui podendo fazer essa conversa. E agradeço
profundamente a tua disponibilidade, né? E aí as pessoas estão gostando muito, né? Discussão maravilhosa, importantíssima. Hoje percebemos como muito gostariam de desmascarar alguns problemas ou mascarar outros, né? Tem muito agradecimento aqui. Então, eu queria agradecer a todos que participaram, que a gente não consegue ler, eu estou sem óculos, também não consigo ler bem todos os ler bem todos os comentários, mas tanto eu como o Jacob, a gente depois dá uma olhada nos comentários, a gente responde as questões lá que não foram possíveis a gente responder aqui, e eu queria que você ficasse absolutamente à vontade para fazer suas considerações finais, Jacob. Muito obrigado. Eu só tenho mesmo que agradecer o convite, né, professora Maria Cristina. Para mim foi uma honra falar sobre essas temáticas. Eu acho que temos que discutir mais sobre isso, né? Quero agradecer a participação de cada pessoa, né, a cada pergunta, a cada comentário, e mesmo quem não comentou, mas esteve ouvindo, nos aguentando, também obrigado, né? E que isso tenha gerado alguma transformação, alguma ideia, algum insight, enfim, que tenha gerado algo que seja de transformação na vida de cada um de vocês. Quero reiterar que estou aqui com meu amigo Matheus Marte, que ele é marketing digital, né? Ele faz todas essas questões de designer, ele mexe muito na tecnologia. Depois eu vou chamar ele para vir falar aqui do trabalho dele, se você me permitir, professora. Claro, ele pode aproveitar agora. Mas antes de chamá-lo... Ele já me soprou aqui que ele não vai falar que está com vergonha. Ah, que pena. Também quero agradecer. O outro Matheus aqui já está te convidando. Ele já diz assim: venham para a rede, né? Iremos sim. Venham para a rede. A Soraya diz: foi incrível. A Ana Cristina diz: nós é que agradecemos, Jacob. Tem muitos comentários bacanas aqui, dizendo: foi muito bom o momento, a conversa foi muito legal, valeu, é importante esse momento de discussão. Então, tem muitos agradecimentos aqui, e eu fico gratíssima, fico emocionada com a participação das pessoas. Eu acho que são discussões muitas que a gente tem que resgatar, muitas que a gente tem que aprofundar, né? Eu penso que esse é um canal aberto, né, disponível, para que a gente possa ter a possibilidade de aprofundando essas discussões, né? E aí ter a possibilidade de trazer mais pessoas para a rede, né? Porque essa rede é uma rede do bem, é uma rede que busca agregar pessoas para valorizar professores, estudantes de todos os níveis e modalidades de educação, né? Então, eu fico bem feliz com a participação de todas, quero agradecer você do fundo do coração pelo teu emocionante depoimento e agradecer os elogios feitos a mim na rede, é muito legal, eu fico muito envaidecida com essa possibilidade, e agradecer demais você, Jacob, e te convidar, eu espero que seja a primeira de muitos outros encontros que nós vamos fazer com você, com a Isabela, com as outras mulheres maravilhosas que enfrentam todas essas questões postas aí por você. Muitíssimo obrigado. Foi um prazer imenso falar com você, e eu espero que vocês tenham gostado e tenham aproveitado, mas nós vamos fazer mais, né, Jacob? Faremos sim. Essa é a primeira de muitas. Que bom.
Então, um beijo a todos, muito bom ter vocês com a gente. Obrigado pelas mensagens carinhosas, obrigado por terem participado. Eu acho que esse é um momento, nós começamos muito bem 2021 com você, Jacob. Eu acho que a tua mensagem de vida, a tua mensagem de otimismo. Você, de fato, é um homem inspirador. A gente fica extremamente grato com a tua possibilidade de estar aqui e eu vou acrescentar você lá na rede, né? Você e o Matheus aí para somar com a gente lá na rede. Eu acho que tem uma programação inicial, que esse mês a gente vai ter uma colega nossa que acabou de defender, amanhã, inclusive, eu participo da banca, ela vai falar sobre a questão das mulheres e do movimento atingido por barragens, que eu acho que é muito interessante. Tem outra colega que eu vou colocar lá no WhatsApp da rede, que vai falar sobre a questão da escola de tempo integral, né, a educação integral, na verdade, que é uma discussão importante nesse momento hoje, né? E aí tem outra colega que vai falar da questão ambiental, que é uma bióloga. Então, a gente tem uma série de programação que está muito em aberto. Eu quero falar com a Ana Cláudia para a gente fazer uma discussão sobre a questão do empreendedorismo. E dia 9, nós vamos ter a Alzimara Bacelar, que é uma mulher interessantíssima e que trabalha com a Confederação Paranaense das Mulheres. Então, nós vamos já fazer uma discussão importante. Você podia cantar para nós, Joyce? É pedido aqui, a Joyce está pedindo aqui, Jacob. Será que você termina cantando essa live para nós? Estou muito rouco. Posso ser. Vou cantar uma música que o Nelson Mandela ele uniu na época do apartheid brancos e negros, e eu digo que essa música ela une a espécie humana, a família humana, e eu vou cantar só um pedaço porque ela fica bem mais bonita com outros meus colegas, que se chama Nkosi Sikeleli, África. Que Deus abençoe a África, que abençoe todos os seres humanos. Então, a música ela é mais ou menos assim. Nkosi Sikeleli, África, manu pakani sofundulayo, nizaini chanda soyetu, Nkosi Sikelela China nusapolwayo, Nkosi Sikelela China nusapolwayo. Eba! Muito obrigado, Jacob. Um abraço. Tchau, tchau. Um beijo grande, abraço. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente.